O primeiro livro dos reis começa quando o rei Davi já estava muito velho e próximo do fim de sua vida. Nesse período, surgiu uma disputa pelo trono, porque Adonias, um dos filhos de Davi, decidiu se declarar rei sem autorização. Porém, Deus já havia escolhido Salomão, filho de Davi, com Batseba, para governar Israel. Então, o profeta Natã e Batseba falaram com Davi, lembrando a promessa de que Salomão seria o próximo rei. Davi confirmou sua decisão e ordenou que Salomão fosse ungido rei de Israel. Quando o povo ouviu o som das trombetas e a celebração, perceberam que Salomão havia sido oficialmente escolhido. Então, os planos de Adonias fracassaram. Antes de morrer, Davi aconselhou Salomão a permanecer fiel aos mandamentos de Deus e a governar com sabedoria, coragem e justiça. Depois da morte de Davi, Salomão consolidou seu reino, trazendo estabilidade para Israel. Certa noite, Deus apareceu a Salomão em sonho, perguntando o que ele desejava receber. Em vez de pedir riquezas, poder ou vida longa, Salomão pediu sabedoria para governar o povo. Então Deus se agradou de sua atitude e prometeu lhe dar não apenas sabedoria, mas também riquezas, honra e prosperidade. A fama da sabedoria de Salomão rapidamente se espalhou. Um dos julgamentos mais conhecidos aconteceu quando duas mulheres disputavam a maternidade de um bebê. Salomão sugeriu dividir a criança ao meio, mas a verdadeira mãe preferiu abrir mão do filho para salvá-lo. Então, Salomão identificou quem realmente era a mãe, mostrando grande discernimento. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu um período de paz, riqueza, crescimento e estabilidade. O rei construiu um grande palácio, fortaleceu cidades e organizou o reino. Mas a maior obra de seu reinado seria a construção do templo em Jerusalém, um lugar dedicado exclusivamente à adoração do Senhor. Salomão reuniu milhares de trabalhadores, materiais preciosos, madeira do Líbano, ouro, prata e pedras valiosas para levantar o templo. A construção levou vários anos e se tornou uma das obras mais grandiosas da história de Israel, simbolizando a presença de Deus no meio do povo. Depois de anos de construção, o Templo de Jerusalém finalmente ficou pronto. Salomão reuniu todo o povo de Israel para uma grande celebração e levou a Arca da Aliança para dentro do templo. Enquanto os sacerdotes adoravam ao Senhor, uma nuvem encheu o lugar, simbolizando a presença de Deus. Então, Salomão fez uma poderosa oração, dedicando o templo ao Senhor e pedindo que Deus ouvisse as orações feitas naquele lugar. Durante o reinado de Salomão, Israel alcançou um período de enorme prosperidade. O reino se tornou conhecido entre as nações por sua riqueza, organização e sabedoria. Muitas pessoas viajavam de lugares distantes para ouvir os conselhos do rei. Entre elas estava a rainha de Sabá, que ficou impressionada com a inteligência de Salomão e com a grandeza do reino. Porém, com o passar do tempo, Salomão começou a se afastar de Deus. O rei se casou com muitas mulheres estrangeiras e permitiu que elas influenciassem sua vida espiritual. Aos poucos, Salomão passou a tolerar a adoração de falsos deuses, construindo altares para divindades pagãs, algo que desagradou profundamente ao Senhor. Então, Deus avisou que por causa da desobediência, o reino seria dividido depois da morte de Salomão. Mesmo assim, o Senhor prometeu manter uma parte do reino, por amor a Davi e a promessa feita anteriormente. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o trono. Mas o novo rei tomou decisões erradas e tratou o povo com dureza. Isso causou uma grande revolta, liderada por Jeroboão, e o reino de Israel acabou sendo dividido em duas partes. O reino do norte continuou sendo chamado Israel, enquanto o reino do sul passou a ser chamado Judá.
Jeroboão temia que o povo voltasse a Jerusalém para adorar no templo. Então, criou bezerros de ouro e estabeleceu novos lugares de adoração, levando Israel novamente à idolatria. Assim começou um período de divisão espiritual e política que marcaria profundamente a história do povo de Deus. Depois da divisão do reino, Israel passou a viver um período de grande instabilidade espiritual. No Reino do Norte, Jeroboão continuou incentivando a idolatria, levando o povo a se afastar cada vez mais de Deus. Enquanto isso, no Reino de Judá, alguns reis tentavam permanecer fiéis ao Senhor, mas muitos também acabavam seguindo caminhos errados. Nesse período, Deus levantou o profeta Elias, um dos profetas mais importantes da Bíblia, para confrontar a idolatria em Israel. O rei Acabe governava o Reino do Norte e havia se casado com Jezabel, uma rainha pagã que incentivava a adoração ao deus Baal. Por causa disso, a maldade e a idolatria cresceram fortemente em Israel. Então, Elias apareceu diante de Acabe, anunciando que não haveria chuva sobre a terra, até que Deus permitisse. Assim começou uma grande seca e fome em toda a região. Durante esse tempo, Deus sustentou Elias milagrosamente. Primeiro enviando corvos para lhe trazer alimento. Depois através de uma viúva, na cidade de Sarepta. Mesmo com pouca comida, Deus multiplicava a farinha e o azeite daquela casa diariamente. Mais tarde, Deus mandou Elias se apresentar novamente ao rei, Acabe. Então aconteceu um dos momentos mais marcantes do livro. Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Cada lado prepararia um altar, e o verdadeiro Deus responderia enviando fogo do céu. Os profetas de Baal clamaram durante horas, mas nada aconteceu. Então Elias orou ao Senhor, e imediatamente fogo caiu do céu, consumindo o altar, o sacrifício à água e as pedras. O povo reconheceu que somente o Senhor era Deus, e os falsos profetas foram derrotados. Depois disso, a chuva voltou sobre a terra, mostrando que Deus ainda estava cuidando de Israel. Porém, Jezabel ameaçou matar Elias, e o profeta ficou com medo, fugindo para o deserto. Sentindo-se cansado e sozinho, Elias pediu até mesmo para morrer, mas Deus cuidou dele, dando alimento, descanso e renovando suas forças. No Monte Horebe, Elias teve um encontro profundo com Deus. O Senhor não apareceu no vento forte, no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz suave, mostrando que Deus também fala no silêncio e na intimidade. Assim, Elias foi fortalecido para continuar sua missão profética em Israel. Enquanto Elias continuava seu ministério, Deus mostrou que ele não estava sozinho. O Senhor escolheu Eliseu para se tornar seu sucessor. Elias encontrou Eliseu trabalhando no campo e o chamou para segui-lo. Então, Eliseu deixou tudo para acompanhar o profeta, aprendendo sobre a obra de Deus em Israel. O rei Acabe continuava praticando maldade diante do Senhor, influenciado por Jezabel. Um dos acontecimentos mais graves foi quando Acabe desejou a vinha de Nabote, um homem justo que se recusou a vender sua herança. Jezabel, então, armou uma falsa acusação contra Nabote, levando o homem à morte, para que Acabe tomasse suas terras. Por causa dessa injustiça, Deus enviou Elias para confrontar o rei, mais uma vez. O profeta declarou que grandes juízos viriam sobre Acabe e Jezabel, por causa da idolatria, da violência e da maldade praticadas no reino. Mesmo ouvindo palavras duras, Acabe demonstrou arrependimento temporário, e Deus adiou parte do castigo para os dias futuros. Mais tarde, Israel entrou novamente em guerra, e durante uma batalha, Acabe foi atingido por uma flecha e morreu, exatamente como havia sido profetizado por Elias. Assim terminou o reinado de um dos reis mais perversos da história de Israel. Enquanto isso, Elias se aproximava do fim de sua missão. Certo dia, ele e Eliseu
atravessaram o rio Jordão milagrosamente. Então apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo, e Elias foi levado aos céus sem experimentar a morte. Eliseu viu tudo acontecer e recebeu a capa de Elias, simbolizando que agora continuaria o trabalho profético. O primeiro livro dos Reis termina mostrando como Israel havia se afastado de Deus por causa da idolatria e da corrupção dos reis. Mas também revela que o Senhor continuava levantando profetas para chamar o povo ao arrependimento e lembrar que somente Deus é digno de adoração. Assim, o livro mostra que a obediência traz bênçãos, enquanto a idolatria e o afastamento de Deus conduzem à destruição, reforçando que o Senhor permanece fiel e poderoso, mesmo em tempos de crise espiritual e corrupção humana. Ensinamento do livro. O maior ensinamento do primeiro livro dos Reis é que a fidelidade e a obediência a Deus são mais importantes do que riqueza, poder ou sucesso humano. O livro mostra que quando os líderes e o povo colocavam Deus em primeiro lugar, havia paz, prosperidade e proteção. Mas quando se afastavam do Senhor, surgiam divisão, idolatria e destruição. A história de Salomão ensina que sabedoria verdadeira vem de Deus. No início, ele buscou ao Senhor com humildade e seu reino foi grandemente abençoado. Porém, o livro também mostra que até pessoas sábias podem cair quando permitem que o coração se afaste de Deus. Por causa da idolatria de Salomão, o reino acabou sendo dividido. Outro grande ensinamento aparece através do profeta Elias, que enfrentou reis perversos e falsos profetas, demonstrando coragem, fé e confiança total no Senhor. Mesmo em tempos de grande corrupção espiritual, Deus continuava levantando pessoas fiéis para anunciar a verdade e chamar o povo ao arrependimento. O livro também revela que Deus é paciente e misericordioso, mas não ignora o pecado. Reis como Acabe e Jezabel escolheram caminhos de maldade e idolatria, trazendo consequências graves para si mesmos e para a nação. Além disso, o primeiro livro dos Reis ensina que Deus continua cuidando, sustentando e falando com aqueles que permanecem fiéis, mesmo nos momentos difíceis. Assim como Elias foi fortalecido no deserto, o Senhor também fortalece aqueles que confiam nele. Acima de tudo, o livro mostra que somente Deus deve ocupar o centro da vida, porque quando as pessoas substituem o Senhor por orgulho, poder ou idolatria, acabam se afastando da verdadeira paz e direção espiritual.